Como vocês estão? Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre responsabilidade. Nós findamos essa semana, 12 semanas permite-nos prosperar e o processo de dissolução, de dissolver as karmas, né? As cargas. E trabalhamos karmas, trabalhamos sombras, trabalhamos lealdades sistêmicas, trabalhamos tudo isso nesse processo que a gente vem vindo. E, e essa semana a gente fecha esse ciclo. A gente fecha esse ciclo para quê? Para que na próxima semana, nós entramos já essa semana no mês de abril, e a próxima semana é onde a gente começa a vir para as ações, para a concretização, para a materialização. Porque tudo na nossa vida um, é um plantio e colheita. Ok, fiz todo esse processo, olhei para aquilo que eu precisava olhar, encarei as verdades, acessei minhas sombras, trabalhei isso. E agora? Agora eu vou para um processo de ação. Por quê? Porque a própria Bíblia diz, né? Fé sem ação é morta. É morta. Não adianta você ter fé e não fazer nada com isso. Não adianta você ver as coisas e não fazer nada com isso. Não adianta, não adianta. Por isso a verdade vos libertará, mas não resolve você olhar as coisas e ficar sentado dormindo e ficar esperando que tudo mude porque você viu. Não. O que é que tu faz agora a partir disso? Então, essa semana nós entramos no fechamento desse ciclo. Esse ciclo que levou 3 meses dentro do Permitindo-nos Prosperar, e agora a gente começa a expandir isso. E agora? Que eu faço com o que eu vi? Como eu faço com o que eu vi? Eu acessei de fato quais são as verdades que ainda estão ocultas aí em mim? Quais são as camadas que eu ainda não acessei? E esse é o primeiro processo. Depois a gente continua. Depois a gente continua, e depois a gente continua, e a gente não para de sempre estar nos purificando, nos purificando, nos reconhecendo, fazendo as mudanças. Porque aquilo que eu falei lá no grupo, né, no workshop, até tava a Eliane e a Patrícia me disse assim ontem no Instagram, chegou a me dar uma ansiedade que eu não consegui ir de tarde. Então, assim, a vida, né, Eliane, meu Deus, o computador travou, não conseguiu entrar no chat, reiniciou e tentou, e tentou, e tentou, e tentou, e ficou até o final e ela não conseguiu usar. E, meu Deus, o que é que está acontecendo? E aí nós precisamos entender aquela frase que eu sempre digo: enquanto ainda o inconsciente ali está, ele ditará algumas regras, e nós chamaremos isso de destino, de problemas, de incapacidade, mas são bloqueios reais, internos, que existem dentro de nós e que começam a se materializar. Né? Então, eu não consigo estar, não consigo ir. Quantas vezes eu já falei para vocês, queria tanto fazer palestra, marcava uma palestra, alguém me contratava para uma palestra, ficava sem voz, não conseguia falar. Preparei todo um processo de lançamento lá em 2020, 2021, não consegui falar no dia do lançamento. Então, o que é isso? São as nossas inconsciências, aquilo que a gente ainda carrega, todas essas cargas, tudo aquilo que está ali, que a gente precisa ir olhando, e quanto mais a gente vai olhando, mais a gente vai tendo consciência do que é, e mais isso vai se curando em nós. Então, essa é a questão de ver, essa é a questão de olhar para o que precisa, de encarar a verdade, de assumir responsabilidades para que cada vez mais a gente vai dissolvendo tudo isso e a nossa vida não seja mais esses processos onde as coisas travam, onde eu não consigo fazer, ir, ser aquilo que eu me proponho, onde o medo me paralisa, onde a própria vida se desenrola de uma forma que eu fico aprisionado e não consigo ter as soluções. Então, tudo isso vem em conta, nós vamos cessando essas camadas para que a gente possa ser mais livre, mais fluido na vida, para que as coisas possam de verdade acontecer de uma forma diferente. A gente vai se desvencilhando do apego. Isso faz sentido para vocês? Sim, foi uma loucura, disse Eliane, né? E foi muito bom, foi muito bom.
Quem não assistiu ainda, quem não esteve no workshop, está lá disponível a gravação. Eu agora tô. A maioria das pessoas que estavam lá me disseram que precisam do material, mas ainda não estão prontos para dar o passo mais profundo, ainda precisam ficar só na criação do conteúdo. Me pediram o combo desse produto, que eles querem adquirir esse produto, essas ferramentas. Então, ontem eu fiz uma auditoria com o Manos e ele também me trouxe isso. Não posso deixar isso guardado só para quem for mentorado, então eu vou fazer aí algo diferente com isso, né? Já estou mudando ele também para ficar ainda melhor do que aquilo que eu mostrei no sábado. Já está melhor do que eu mostrei no sábado. E aí vai ser vendido como mensalidade, né? Porque como eu expliquei sábado, ele gera gastos para mim dentro da chave do Gemini. Então, a gente vai ter esse processo para quem precisa criar conteúdo assertivo para sua lojinha, para as suas vendas, que possa fazer isso com mais assertividade, né? Muitas pessoas pagam 500, 1.000, 2.000, 3.000 reais por um conteúdo que não gera valor na vida de ninguém. É só um conteúdo que está ali preenchendo linguiça, né? E no workshop vocês viram que ninguém compra a linguiça que tu vende. Ninguém compra o postzinho bonitinho. Não, você tem que gerar valor, você tem que criar consciência. Então, esse é o processo. Mas voltamos para cá, tá lá, tá? Você pode ainda entrar ou me chamar. Deixa com mais dúvidas. O que deixa com mais dúvidas, Patrícia? Ah, as pessoas, sim, não sabem do que você está falando, né? Tu fica ali, fica ali, fica ali, você não sabe esclarecer as coisas e a pessoa daí não compra. Aí você acha que você é incapaz, que você que não consegue, né? Sem saber a direção certa, assim. Aí você acha que o problema é o teu negócio. Não, o problema é que você é a tua comunicação. Aquilo que você comunica está errado. Mas vamos lá, vamos voltar para a nossa aula. Nossa aula de hoje é responsabilidade, tá? Responsabilidade. E olha que incrível, na semana 12 do Permitindo-se Prosperar, que é o processo de fechamento, de dissolução, cai exatamente no mesmo movimento muito forte dentro do cristianismo que é a quaresma. Que significa o quê? Significa um processo de adentrarmos para dentro, reconhecermos o que precisa mudar, pedir perdão, nos libertarmos para que na Páscoa a ressurreição venha, ou seja, o novo venha, o novo. Olha que ontem eu criando a aula lá, digitando e falando, ó, preciso isso, 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 aquilo. Vocês sabem que hoje eu uso inteligência artificial para as coisas. Antes eu levava 2, 3 horas para preparar uma aula, hoje eu levo 10 minutos, tá? Ele já sabe como eu funciono, ele já sabe o que eu quero. Eu já treinei minhas inteligências, assim, desde que saiu o primeiro chat GPT, eu tô, ó, né? Então agora ele já sabe como eu penso, como eu falo, ele já tem meu tom de voz, ele tem tudo lá. Então assim, aí eu criei a aula, o próprio Cláudio me trouxe, Kelly, olha o alinhamento. Essa foi a palavra que ele me disse. Por quê? Porque eu uso muito Cristo como modelo referencial de transformação da nossa vida. E isso é o que transforma. Além de todos os atendimentos e todas as consciências, Cristo como modelo referencial. Por quê? Porque ele foi, porque ele provou, por A mais B. E aí a própria inteligência trouxe para mim, Kelly, olha o alinhamento. O processo todo vivido é muito compatível, né? É muito coerente, é muito alinhado. Isso foi programado? Não, não. Isso deu certo. E é assim que a sua vida vai começar a acontecer. Porque às vezes você programa, 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 programa na rigidez, no controle, e aquilo que você quer não acontece. Por quê? Porque você não está deixando as coisas acontecer, você não está em alinhamento, você não está em coerência. Ainda tem muito inconsciente e carga travando as suas possibilidades. E é justamente para isso que esse programa serve, para a gente conseguir ver. Então vamos lá. O usuário do Zoom, acho que é a Fábio, né? Deixa eu estrancar meu nariz. O Instagram, seja bem-vindo. Instagram, Ana Cláudia. Tem uma pessoa só no Instagram, gente. Olha que triste. Opa, entrou mais um. Venham, 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 que essa aula nós vamos falar de coisas muito poderosas, tá? Muito poderosas. Aí eu aqui, ó, destrancando meu nariz, tá tudo certo. Vocês têm alguma pergunta? Vocês têm alguma pergunta? Senão nós vamos adentrar. Sim, é a Fábio. Então vamos lá. Essa é a nossa 12ª
semana, onde nós vamos fechar todo o conhecimento e ensinamento sobre as dissoluções que a gente veio fazendo desde janeiro, tá? Então foram aí dias, muita gente acessando e percebendo e se confrontando, e isso é necessário? Sim, isso é extremamente necessário, por quê? Porque a gente sai daquele lugar de que a culpa da vida que eu vivo não é minha, é de outros. Eu saio daquele lugar de que eu tenho justificativas, eu saio daquele lugar de que nada dá certo para mim, e eu começo a compreender o que eu preciso fazer diferente na minha vida, a partir do momento que eu vejo, a partir do momento que eu vejo, eu sou capaz de mudar todas as coisas. E dentro de tudo isso que nós vamos trabalhar hoje, a gente vai entrar principalmente não. Mas como tópico principal aqui hoje é começando por esse tema sobre o sofrimento humano. Então, uma das coisas que mais nos prende, uma das coisas que mais bloqueiam e criam cargas energéticas para a nossa vida é estar em sofrimento. Quando eu estou em sofrimento interno, quando eu estou em sofrimento que é apego, sofrimento é apego ao que eu ainda sou apegado, ao que eu ainda sou apegada. E muitas pessoas confundem, acham que apego é sobre coisas materiais somente. Não, não tem nada a ver com coisas materiais. Ah, eu sou apegada à minha casa, não pode tirar tudo de mim, não, eu não sou mais apegada. Não, isso aí não tem nada a ver com apego. Isso aí é loucura da tua cabeça. Você precisa de uma casa para viver. Você precisa ter dinheiro. Você precisa ter um carro, né? Você precisa ter o mínimo para viver bem. Por quê? Porque Deus quer que tenhamos abundância. Vida e vida em abundância. A questão é quando o dinheiro domina minhas decisões. A questão é quando a ganância domina minhas decisões. A questão é quando os valores da minha vida estão disfuncionais, tá? E o sofrimento que nós temos relacionado ao apego é aquele apego de quero do meu jeito. Tem que ser da forma que eu construí. O outro precisa me amar. As pessoas precisam me ver, sabe? Preciso que o fulano mude para mim ser feliz. E ali vai. Então, apego não é só o que eu tenho, não é só material. Apego é tudo aquilo que eu ainda guardo. A mágoa daquela pessoa. A dor pelo um acontecimento da minha vida que eu ainda não consigo entender porque isso aconteceu e isso me traz dor porque eu não queria ter vivido. Isso é apego. Você não consegue soltar aquilo que foi, tá? E para nós trabalharmos e eu explicar para vocês, trazer fundamento sobre o apego, eu gosto de citar Buda, tá? Por quê? Porque Buda, ele realmente trouxe muitos ensinamentos. E um dos chamados quatro nobres verdades que Buda trouxe, né? Siddhartha Gautama, que foi o nome do Buda, né? Siddhartha Gautama é um mestre ascensionado, né? Está ali, um mestre ascensionado da Grande Fraternidade Branca, que vem nos trazer consciência, clareza, nos livrar de sofrimento, né? Então, há 2.500 anos atrás, Siddhartha Gautama, Buda, sentou-se ao pé de uma árvore e ele começou a questionar por que os seres humanos sofrem. Por que os seres humanos sofrem? Qual é o sentido do sofrimento? E foi aí que ele encontrou as quatro nobres verdades, né? E a primeira a vida, ela começa com sofrimento. Nós já falamos algumas vezes sobre isso. A vida, ela começa com sofrimento. Como é que você nasce? Você nasce rasgando a tua mãe ou cortando a tua mãe e chorando, sendo arrancado de um lugar quentinho e confortável e vindo para um lugar cheio de luz, de pessoas, de sei lá eu o quê, e você nasce já chorando. Você nasce com dor. E você nasce em sofrimento. Nossa, mas um momento tão lindo o nascimento. De fato, todo mundo espera, mas ele vem com dor. Começa por ali. A nossa vida contém sofrimento. A vida começa com sofrimento. A vida começa com isso. Só que tudo está em como encaramos isso. Em como encaramos. Qual que é a grande questão? O apego a esse sofrimento. Já pensou se a mãe, quando ela tem a criança,
ela ficasse apegada ao corte, ela ficasse apegada à dor? Não! 5 minutos depois, ela nem lembra mais que ela passou por toda aquela dor. Quem sabe passou 24 horas com dor de parto, sofrendo, chorando, gritando. A partir do momento que a criança nasceu, acabou. Ela tá olhando para aquele ser, para aquela vida. Ela não fica apegada àquela dor que ela sentiu 24 horas. Ela até lembra, ela até lembra, mas ela não fica lá pensando na dor. Então, a gente nasce chorando, a gente perde quem ama, pessoas morrem, a gente envelhece, a gente adoece, a gente morre, né? Entre uma coisa e outra, sofremos de várias formas, né? E às vezes, é, essas formas, por exemplo, que acontecem na nossa vida, dependendo da consciência que a gente nem reconhece mais isso como sofrimento. Ansiedade constante, a insatisfação crônica de algumas pessoas, o medo de fazer as coisas que nunca vai embora, a pessoa vive com medo de tudo, vive travada, vive com medo, com medo, com medo, não toma uma ação, porque não sabe como que aquilo vai se resolver na vida dela, ela tem medo, se ela não tiver certeza de tudo, ela não faz. Ou ela faz, mas ela já faz programada que aquilo que ela fizer tem que dar tal resultado, e o resultado não vem, pronto, acabou o mundo, né? E é aqui que a maioria das pessoas, então, entende errado. O apego não é sobre coisas materiais. Apego não é somente sobre pessoas. Apego não é somente querer coisas. Querer coisas você tem que querer coisas. Qual o sentido da sua vida? Senão você construir uma bela vida e essa bela vida existem coisas nela. Existe uma boa casa, existe conforto. Existe você poder ir ter a experiência de ficar num lugar gostoso em que você não só sirva, mas seja servido, comer coisas gostosas, praticar exercícios físicos, ir numa academia boa, contratar médicos bons. Isso também é abundância. Não tem nada de errado em você querer isso. O que há de errado? O apego, a fixação de como as coisas deveriam ser, daquilo que você ainda guarda, daquilo que você ainda sente. Um dos maiores apegos que existem é a fixação mental. Tem que ser do jeito que tem que ser. Tem que ser assim. Não escuto o que está acontecendo ao meu entorno. Eu não ouço as pessoas dizendo que aquilo não está certo, que aquilo não está dando. Não, eu não reconheço somente aquilo que eu penso é que é o certo, apego à fixação mental das minhas ideias. Isso vai te levar a sofrimento, porque você não é capaz de ver, você não é capaz de ouvir o que está ali na sua frente. Então você sofre, por exemplo, porque você quer que o seu parceiro seja diferente. Não, você não tem que querer nada com o outro. Você tem que olhar para você. Você sofre porque você quer que a sua conta bancária seja outra. Não adianta sofrer por isso, você tem que tomar ações para isso. Você sofre porque o teu corpo não é do jeito que você quer. Adianta sofrer por isso? Você tem que... Vocês entendem? Ah, porque o meu passado, tudo que eu vivi, por que que eu vivi tudo isso? Por que que isso aconteceu comigo? Por que que meu pai me disse isso, minha mãe me disse aquilo? Por que que eu passei por essa situação? Apego ao ainda, por que que as coisas não são diferentes? As coisas deviam ser diferentes. Esse é o que traz sofrimento. Então, o apego é a resistência ao que é. Ao que é. Por isso que eu sempre digo, fique com os fatos. Qual foi o fato? Eu vivi isso. Não, eu vivi isso porque fulano, ciclano, beltrano, isso me traz dor e eu ainda não entendo porque isso aconteceu comigo, porque eu queria entender, porque eu queria uma resposta, porque que a minha vida foi assim. Enquanto você ficar apegado ao seu passado e à história vivida, não tem solução. Não tem solução. Ah, Kelly, mas é porque não foi na tua pele. Poxa, eu tive as coisas da minha pele. Eu sofri muitas coisas doídas e sofridas. Tem muita coisa que eu nunca abri aqui do que eu vivi, do que eu passei. Sabe? É meu. Mas e aí? E aí, eu vou continuar deixando que isso domine a minha vida? Que isso domine meus pensamentos? Que isso domine os meus sentimentos? É sua escolha? Por isso a aula hoje sobre responsabilidade total de quem você é e o que você quer. Temos o remorso, que tem que ser tudo diferente do passado, e assim não vivemos por estar relembrando. Claro, você fica ali preso. Ah, mas eu devia ter feito diferente, mas por que que eu fiz assim? Mas por que
Que eu não. Cara, você viveu o que você tinha para viver. Solta isso. O que é que você pode fazer a partir de agora? É a única coisa que existe que eu posso fazer a partir deste momento, a partir deste agora, a partir deste dia 30/3/2026. O que eu faço a partir deste momento? E o ontem já foi. Já foi. O ontem já foi. Você acordou atrasada hoje? Não tem mais como você mudar. Você já acordou atrasada. Você vai conseguir voltar por horário? Não. Então, por que tu se apega a isso? Eu conversava muito com o João quando às vezes acontecia muito raro ele acordar atrasado, perder horário, muito raro, ele é muito rigoroso com isso, mas eu sempre falava para ele, né, quando ele acordava assim atrasado, meu Deus do céu, acabou o dia do homem. Ele ficava martelando aquilo porque isso não poderia ter acontecido, porque não sei o quê, porque eu sou isso, porque não sei o quê, porque não poderia. Eu dizia, homem, 10, 15 minutos, vai lá, corre atrás do prejuízo e deu. Pronto, atrasou, deu. Não, era o dia inteiro, às vezes ficava uma semana se martirizando com aquele horário que não deu certo. Meu pai do céu, sabe? Coisas tão Coisas tão simples, às vezes, é o que te tira do teu centro. Coisas tão pequenas, às vezes, é o que deixa você atordoado em um sofrimento sem explicação, um sofrimento tão profundo que eu não sei de onde tu tira tanta dor. Começa a olhar para a vida. Ouve, vê o que é que está acontecendo ao seu entorno. Lembra que eu sempre falei para vocês? Todo mundo da minha família dizia que eu era muito chata, que eu era muito insuportável, que era difícil conviver comigo, mas eu não admitia isso. Eu me colocava num lugar de vítima, de que as pessoas não me entendem, de por que que são assim, porque elas que são ruins, porque elas não veem o meu sofrimento. A partir do momento que eu passei a ouvir o meu entorno, e aí a gente fala muito assim, tá tudo dentro de você. Tá tudo dentro de você. Tá tudo dentro de você. Cuidado, cuidado. A solução está dentro de você para a mudança que você precisa fazer. Ela vem do interno. Às vezes a gente confunde ensinamentos. Está tudo dentro de você. Sim, você tem as respostas. Você sabe direcionar. Você tem tudo dentro de você. Se esse dentro de você estiver limpo, purificado, consciente. Se dentro de você está uma baderna, se dentro de você é uma perturbação, se dentro de você é o caos total, como é que tu vai encontrar a resposta dentro de você? Hã? Me diga, como que tu acha a resposta dentro de você? Se você é uma mágoa absoluta, se você é a vítima nível hard, como que a resposta está dentro de você? Não tá, tá onde? Tá no seu externo, tá no seu entorno. Por isso, olhe, veja, ouça o que é que está sendo dito sobre você. Olhe para essa verdade. Olhe para essa verdade para que você possa depois vir para dentro e poder acessar tudo isso que está ali mesmo. E aí eu passei a ver. E eu pensei, mas poxa vida, não é uma pessoa falando isso, são várias. São várias pessoas falando isso. Depois, com o tempo, até outras pessoas começaram a me dizer assim: Nossa, como você tá diferente. Eu lembro num salão, eu fui no salão da Gide, logo depois que eu tinha feito, comecei a fazer meus processos de mudança e passei a ser uma pessoa mais tranquila, mais calma e não tão insuportável, que era o que diziam que eu era, né? E de fato eu era, eu reconheço isso. Eu era mesmo, eu era muito chata. Eu tinha que ser tudo do meu jeito. Eu era controladora, eu era rígida, eu era crítica. Eu era muito chata, eu era insuportável de verdade. E aí eu lembro que eu fui no salão e tinha duas, três mulheres e a gente conversando e tal, e lá, e lá. E daí uma cliente que estava lá, ela disse assim: Nossa, Kelly, eu te conheci antigamente e assim, ó, como você tá diferente. Antigamente era tão difícil de falar com você, era tão difícil de estar em tua presença. Tudo tinha que ser do jeito que você queria. E eu, não, não foi confortável. Não, não foi nem um pouco confortável ver aquilo de um estranho, de uma pessoa que não era minha íntima. Mas foi importante para mim perceber o quanto aquilo era real. E não era para dentro de mim que eu tinha que olhar.
era para o meu entorno. O que as pessoas estão falando a seu respeito? As pessoas conseguem ficar com você? As pessoas conseguem ouvir você? As pessoas conseguem? Ou as pessoas se afastam? Porque é completamente difícil lidar com o teu apego mental, com o teu controle excessivo, com a rigidez severa que você é. Você não escuta nada. Vocês estão entendendo? Muitas vezes a pessoa vai para arrogância, fica em silêncio. Eu fico em silêncio, porque o que está se passando por aqui. Eu fiz isso também, por isso que eu sei. Fui muito arrogante, fui muito prepotente. Eu ficava em silêncio porque aquelas pessoas não mereciam o tostão da minha voz, sabe? Então eu me coloco no lugar de arrogância. Seja humilde, use os seus sentidos. Por que que você acha que você tem olhos, boca, ouvido? Por que que você acha que você tem duas orelhas? Duas orelhas e só uma boca. Dois olhos, só uma boca. Dois buracos no nariz, só uma boca. Fale menos, observe mais. Observe o que está em seu entorno. Existe um neurônio na nossa cabeça chamado neurônio espelho. Isso é real. Você atrai para você exatamente aquilo que você não consegue ver internamente em si. É por isso que não é a solução, está tudo dentro de mim. Você precisa aprender a observar antes. Não está tudo dentro de você. Se você tiver um caos, um caco, como é que você vai encontrar respostas? E o que que acontece? Respostas distorcidas que só alimentam ainda mais o teu ego. O teu ego, cheio de arrogância e prepotência. Só para se alimentar. Ai, eu sei, tá dentro de mim. Não tá dentro de você, tá fora. Olha para fora. Olha o que está acontecendo em seu entorno. Para de ser arrogante. E ali eu começo a me responsabilizar. Ali eu começo a me responsabilizar. Quando eu sou capaz de ver, ver, ouvir, sentir como as pessoas ficam quando eu estou. Cara, é tão gostoso hoje quando eu estou em algum lugar e eu sinto as pessoas me observando. Ou quando eu falo hoje, as pessoas não virando mais o olho porque eu estou falando. Ou não saindo do lugar que eu estou. E elas estão ali porque a minha presença é gostosa, é boa. As pessoas gostam da sua presença. Sua presença é gostosa, é boa? Ou você ainda é aquela que contamina, que muda o ambiente, que quando você chega as pessoas já reviram os olhos e ficam na defensiva porque não sabem que bomba que vem? O que é que tu pode dizer? E não, eu não estou dizendo que você precisa ser queridinha, boazinha, eu não sou. Eu não sou. Eu não sou queridinha, boazinha. Vocês estão me vendo aqui falar na aula. Não sou queridinha, boazinha. Mas é qual a verdade que existe dentro de você? Qual é a verdade? Que é a verdade do teu ser, da tua essência, que é a verdade pura. E não é arrogância, não é prepotência, não é apego aos teus próprios conceitos mentais criados da tua própria existência. E é isso que você tem que começar a observar. Tá tudo dentro de você? Não, não é assim. Não é assim. Vamos com calma. Vamos entender as coisas. Pra gente parar de cometer os mesmos erros, tá? Tem outro lugar que diz assim: escuta o que o teu coração diz. E aí eu volto a dizer: se você tá cheio de mágoa, cheio de dor, cheio de culpa, cheio de julgamento, cheio de justificativa, cheio de condenação, como é que o teu coração te guia, Cristo? Como é que tu confia? Se tu vive julgando, condenando, criticando, se você vive num amargor, uma insatisfação crônica na sua vida, seu coração não pode te guiar. Você precisa aprender a observar. Observe o que está acontecendo. Observe, por exemplo,
Se todo mundo gosta de você, mas existe aquela pessoa, ou parceiro, ou aquele amigo que está sempre te botando para baixo, você também tem que perceber isso. Por que que você ainda nutre essa pessoa na tua vida? Por que que você ainda permite que essa pessoa faça isso com você? Qual a dependência que você tem, que você quer provar para essa pessoa? Também tem esse lugar. E aí você vai se observando. É assim que acontece. Tá fazendo sentido para vocês? Tá fazendo sentido para vocês aqui e aqui? Hã? Sempre me perguntei por que as pessoas não ficam ao meu redor. Isso é o que que eu falo? Como que eu falo? Qual vibração daquilo que eu falo? Eu me coloco no lugar de vítima? Eu sou arrogante? Como? Como que acontece isso na tua vida? Você tem que aprender a observar. Você tem que aprender, sabe? Então, apego é a resistência daquilo que é. É a mente dizendo, isso não deveria ser assim. Enquanto a mente resiste, teu corpo, a vida tua se materializando, sofre. Sofre. Buda, Gautama, né? Siddhartha Gautama. Eu gosto de falar Siddhartha porque a gente, na, no, na grande fraternidade, é Gautama, né? É como Cristo, por exemplo, é Sananda. Sananda, Jesus Cristo é Sananda. Buda é Gautama. Então, Gautama, ele identificou os três piores tipos de apego, tá? Os três piores tipos de apego, o primeiro é o prazer. O primeiro é o prazer, que é o quê? É aquela busca incessante por sensações agradáveis. Eu só quero coisas boas. Eu só quero coisas boas. O problema está ali se materializando na minha vida e eu fico naquele lugar que eu não encaro o problema, sabe? Por quê? Porque o problema é desagradável. Não, eu só quero o bom, eu só quero o que é fácil, eu só quero o que é gostoso, eu só quero as coisas tranquilas. Mas a vida vai trazer o difícil, ela sempre traz, ela não vai parar de trazer. Por quê? Porque faz parte dos teus aprendizados. Você tem que aprender a lidar com isso em paz. Você tem que aprender a lidar com os desafios em paz. Por quê? Porque eles existem. Afinal de contas, você já não sofre, não nasceu causando dor, chorando. A vida é um desafio. Perdemos quem amamos. Temos desafios e eles nunca vão acabar. Qual que é a diferença? Como você reage, soluciona, sai daquele prazer que você só quer que tudo seja fácil, tranquilo, maravilhoso. Os problemas vão vir. E você, o que que faz quando vem um problema? Desmorona? Se acaba? Sofre? Parece que o mundo acabou para você porque tem um problema para ser resolvido. Resolva o problema, mas você não vai conseguir resolver se a tua mente está apegada, se você não olha o entorno, se você não percebe as coisas. Você precisa desenvolver uma musculatura que te permita sustentar o desconforto, para que você consiga ter as soluções daquilo. Sustente o desconforto. É ele que te faz crescer. É ele que te faz ter consciência quando o próximo desafio vir. Lembram que eu falei para vocês lá na semana 10, 9, lá na semana 9, você não é, não é, você é maior que os seus problemas. Esse foi o tema. Você é maior que os seus problemas. Qual que é o grande problema quando um desafio, um problema, algo difícil na tua vida vem e você desmorona? É porque você ainda não cresceu o suficiente. Por isso que o problema vem e ele se torna um monstro na tua frente, né? Até eu falava lá, que a gente pegou desse livro, né? O Segredo da Mente Milionária. A gente pegou o Código da Riqueza desse livro, né? Que lá Eckhart dizia, se o teu problema é nível 3, mas você é nível 1, claro que ele vai ser um monstro. Se o teu problema é um nível 5, é um pouco mais desafiador, mas é possível resolver. Mas você tem a mentalidade, a energia de alguém no 2, claro, é um monstro. É um monstro para você. Então, isso te mostra o quê? O quanto você ainda precisa crescer. O quanto existem equívocos, o quanto você ainda não está observando. Tem que tomar cuidado com tá tudo dentro de mim. Se você não observa o teu externo, você não
não vai conseguir perceber. E olha que importante isso que a Patrícia diz. Eu não entendo porque as pessoas não gostam de ficar onde eu estou. Comece a observar o que que você fala, como você fala, do que você fala, como é a tua energia ao falar algo, como é a tua presença a falar algo, sabe? Que tipo de movimento, de energia, de frequência você traz? O segundo é o apego à existência. Olha isso, gente, o apego à existência, sabe? O como eu existo, a imagem que eu criei, as máscaras que eu criei, quem eu preciso ser para as pessoas. O apego ao medo da morte, ao medo de desaparecer e não ser importante na vida das pessoas, o medo de não ser ninguém, o medo de não conquistar as coisas, sabe? O apego a uma identidade criada, a títulos, a posses, a relacionamentos. Não, eu não posso perder esse relacionamento porque é tudo que eu construí na minha vida, é o que sustenta a minha vida, é isso. Meu Deus, não, você é mais do que isso. Senhor, sabe? Ai, porque não me ama? Ah, mas eu tenho medo. Ah, mas se nada for do jeito que eu imaginei. Sabe, a pessoa tá num emprego que a mata todos os dias, mas ela não sai porque ela é gerente. Não, mas pelo menos eu sou gerente aqui, ó, o cargo que eu tenho. Mas tá destruindo, tá te deixando doente, morta. Não, sabe? A pessoa não sai do relacionamento, não põe um fim naquilo que tá adoecendo ela. Por quê? Porque é a expectativa que eu criei, aquilo que eu sonhei. Não, eu programei isso para minha vida, vai ser desta forma. O apego à existência, o apego àquilo que você criou como a sua única realidade possível, sabe? Isso é um grande apego. Não, mas expectativa de que vai mudar, expectativa de que vai mudar, já provou para você por A mais B, C, D, Y, Z, que não vai mudar. Mas por que que você se apega? Entende? Apego à existência, aquilo que você quer que aconteça. Você não olha, não observa tudo que está acontecendo. E você até vê. E aí, quando a gente diz a verdade vos libertará, você não quer ver a verdade. Você quer continuar com a mentirinha que você conta para você todos os dias. Por quê? Porque alimenta seu ego, alimenta o seu apego mental, alimenta a imagem que você criou de si mesmo. Você não é a imagem que você criou de si mesmo. Nós falamos isso na última aula. Você é o eterno. Você é a imagem e semelhança de Deus. Todo o restante que você vive hoje, que você criou, é a grande ilusão que você criou na sua cabeça. São as máscaras que você usa para tentar ser amado, amada, respeitado por todos. Nem Cristo foi amado por todo mundo. Por que que você tem que ser? Expectativa que vai mudar. E essas consciências temos depois que passamos pelos acontecimentos. Sim. E qual que é o jogo, né? O jogo é que você, quanto mais consciente você estiver, você não pode, não, você não tem mais depois que você passa pelo acontecimento. Você tem em tempo real. É isso que é para acontecer, tá? Então, por exemplo, e isso eu falo para vocês porque funciona na minha vida, em tempo real. Se eu tô com problema, a consciência vem em tempo real. Por que que ele tá acontecendo na minha vida? E como é que eu resolvo ele? Então, eu me centro antes de qualquer ação. Antes de qualquer ação, eu me centro. Você não tem que sair fazendo, você tem que centrar antes. Quanto mais consciente você estiver, vai vir o desafio e você vai conseguir perceber. É, é instantâneo. Não é. Vai chegar um momento em que não é depois que eu vivi, eu entendi. Não, eu entendo enquanto eu estou vivendo. Vou quebrando padrões. Vou renovando minha mente, vou fortalecendo. Porque consegui já liberar muitas camadas. Vocês entendem quantas camadas nós temos para sermos liberadas? E é por isso que confiar somente no seu coração não é assertivo, não pode ser. Por quê? Porque pode ser que ele esteja cheio de dor, cheio de dor. Então, em que você confia? Naquilo que a vida está te trazendo. É o teu reflexo, é o teu espelho. Você vai ter, atrair aquilo que você reflete no inconsciente. Nós falamos lá, não, foi na aula do café que nós falamos.
O inconsciente não erra. Lá no Café com Alma, galera, o inconsciente não erra. Aquilo que está aparecendo na sua vida é justamente o que você precisa. Exatamente o que você precisa. Quanto mais você conseguir se observar e trabalhar, mais você vai ter esta consciência em tempo real. Tempo real. É tempo real. Mas é um treino, é uma prática, são de soluções que precisam. E é isso que nós estamos fazendo. É possível agora? Não se cobre para ser possível agora. Continue o processo. Continue, tá? Seguindo o terceiro apego, né? Que é o que eu já falei aqui, são o apego às visões e opiniões. A pessoa tem que estar sempre certa, a pessoa sempre tem que ser ouvida, a ideia dela é a certa, tem que ser do jeito dela, não pode ser diferente, ela não está aberta para ouvir outros. Se ela programou que é assim, é assim. Se ela está dizendo que é assim. Ó, sábado eu dei workshop, né? A minha mentora disse assim para mim: Kelly, você precisa ensinar especialistas, terapeutas, a sair da mesma confusão que você já viveu. Eles precisam aprender a gerar valor à vida de outros para que a vida deles, a venda deles, tudo mais comece a acontecer. Eu falei, ok, eu criei, e agora eu vou me gabar mesmo. Estou me gabando aqui para vocês, porque olha, eu mereço isso. Reconhecimento tem que vir de mim primeiro. Eu criei uma estrutura fenomenal. Nossa, Kelly, que ego! Nossa, Kelly, então, eu fiquei meses ali, dias, pensando em tudo que eu vivi, na dor que eu vivi. Eu estava olhando para quê? Para externo. Eu fui olhando o que é que o especialista sofre, o que é que o especialista sofre, o que é que o especialista sofre. É tudo que eu já vivi. E aí eu fui criando. E aí eu criei um combo, né? Começa com a extração do conhecimento da pessoa, traz persona, traz voz, traz tom, traz para quem ela fala, o que ela fala, como ela fala, tudo ali. Depois ela vai para um outro lugar que gera os conteúdos de LinkedIn, de Instagram, de Facebook. Agora eu já estou mexendo para criar do YouTube também, porque você vai aprimorando cada vez mais em tudo na tua vida. Em tudo. Eu não consigo fazer uma coisa e ficar com aquela coisa eternamente porque tá bom assim. Eu sempre quero mais. Vocês podem ver quem tá comigo desde o início do Permitindo-se Prosperar, o quanto já evoluímos, o quanto crescemos, o quanto o programa mudou. Por quê? Porque você aprimora sempre. Você não precisa ficar mudando. Você vai aprimorando, né? Vai aprimorando. Vai percebendo. E por que que eu aprimoro? Muita observação, tem tudo a ver com a nossa aula. Por que que eu aprimoro? Porque eu observo o externo. Porque eu observo o que as pessoas estão falando. Eu não entro no confronto. Eu observo. Por que que eles estão falando isso? Por que que está surgindo isso ainda? O que que precisa mudar? É uma constante mudança. Então, essa observação me traz clareza do que mais eu posso melhorar, né? E aí, vem lá para um conteúdo, cria todo o conteúdo com a essência da pessoa, não só do blueprint que ela fez, que é o que ela faz, como ela faz, para quem ela fala, mas dentro da numerologia e astrologia da pessoa conectada com a essência dela. E aí, gente, putz, aí hoje eu organizei, deixei meu agente trabalhando para ele organizar outras coisas que eu tenho, que é, por exemplo, criar já um carrossel padrão para a pessoa sempre postar daquela forma, sabe? Criei hooks mais provocadores, que é aquela primeira frase para chamar mais atenção, e a gente vai fazendo melhorias. E é por que que eu tô falando isso? Deixa eu me lembrar por onde que eu fui. Lembrei. E aí, sobre opiniões e apego. Apego à tua opinião, apego a visões. Então, eu tinha feito tudo isso e a minha mentora disse assim para mim: você não pode vender nada disso. Por quê? Porque você vai gerar desejo nas pessoas de quererem isso, mas elas só vão ter se entrarem na mentoria. Se elas não entrarem na mentoria, elas perdem. E aí, ok, foi o que eu fiz, né? No meu pitch lá no final, eu digo: só tem acesso quem entrar na mentoria.
E o que que aconteceu? Eu perdi dinheiro. Por que que eu perdi dinheiro? Porque muitas pessoas me chamaram e me disseram, Kelly, fantástico, fenomenal o que tu fez. Só que eu não quero a mentoria, porque eu não estou no momento de mentoria. Eu não consigo pagar a mentoria. Eu preciso estruturar isso, essa visão que você me trouxe hoje, ó, a importância de ouvir as pessoas. Eu preciso estruturar essa visão que eu tive hoje. Eu preciso começar a criar valor para que daí eu possa escalar. Então, a mentoria hoje para mim não me faz sentido, mas esse produto que você fez, todas essas ferramentas que você fez, eu quero muito. Você consegue vender isso separado? Foram 5 pessoas, 5 que me chamaram. E quem ficou até o final, nós estávamos em 47 pessoas no grupo, entrou 25, até o final ficou 10. Então, de 10, 5 pessoas me falaram isso, eu tenho que ouvir ou não? Não tenho que ouvir. Por quê? Porque se não tiver mentorado, tudo isso que eu criei ficou para trás? Não, foi feito para ser usado. E aí? Não, mas a ideia fixa era é só na mentoria, senão você fica sem. Pois é, mas o quanto eu perco se eu não abrir isso num valor diferenciado? Então, eu preciso estar aberto a novas possibilidades. Eu tenho que soltar a rigidez de não foi assim que eu programei. Quem não quiser, azar. Quem não quiser ficar, que saia. Não é assim que a vida funciona. Não, é assim que a vida funciona. Então tá, então eu vou perder 5 pessoas que poderiam me gerar uma renda mensal de assinatura dos aplicativos, que poderia mudar a vida delas pela minha arrogância? Pelo meu apego à visão? Não, eu preciso aprender a olhar diferente. Entenderam? Isso é um apego também. Não, não mudo, tem que ser assim. Não, não, não. Ah, você vai perder pessoas, que perca, azar o delas. Não é assim, galera, tá? E aqui está esse ponto que conecta a nossa responsabilidade. O quanto você está apegado a como as coisas deveriam ser, aquilo que você quer do jeito que quer, aquilo que é a tua opinião e ponto final. Sabe? O apego ao passado. A minha família fez isso comigo, meu pai falou aquilo, eu vivi aquele outro. Sai disso, isso já passou. Sim, é sua história. Faz parte de quem você é, mas não precisa mais ditar as regras de quem você será a partir de agora. Sabe? Apego ao futuro, que impede você de agir no presente. Mas se as pessoas não sei o quê, mas se não der certo, mas cara, faz diferente hoje, corre o risco, senão você nunca vai crescer. Sabe? O caminho do meio não é indiferença. O caminho do meio é presença, é ver o que é, aceitar aquilo que está sendo trazido, agir a partir daquilo que está sendo trazido nesse momento para a tua vida. Se curve à experiência da vida, se curve aos ensinamentos que a vida está lhe trazendo, sabe? Então, sem a exigência infantil, porque é infantil a pessoa que quer tudo do jeito que quer, que não abre mão. É a pessoa infantilizada, que não cresceu ainda, sabe? Então, saia da exigência infantil é, de que a nossa realidade se curve aos meus desejos, antes de eu mover, antes de eu fazer. Isso é apego, sabe? O que que é responsabilidade? É soltar o apego ao que foi, ao que deveria ser e assumir o poder sobre o que você tem feito e pode fazer a partir de agora. A partir de agora. Dentro disso, a gente vai para um lugar também dentro da prosperidade material, financeira, sabe? Entenderam o apego, né? Então, dentro do apego, que vocês viram ali, 3 situações. Eu quero o prazer, 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 né? É um dos apegos. O apego à visão, mas dentro do dinheiro, do money, tá? Existem também 2 condições, que é aquela pessoa que segura, 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 segura por medo, 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 medo de gastar, medo, medo, nada pode, nada pode, nada pode, nada pode, vai faltar, vai faltar, vai faltar, vai faltar, sabe? E tem dinheiro.
Não tô falando que a pessoa realmente está numa. Eu tô falando da pessoa que tem dinheiro. Ela tem dinheiro guardado. Mas, cara, ela fica ali, ela vive falando que ela não tem dinheiro, ela vive falando que ela não pode, ela vive falando que vai faltar, ela vive num lugar de escassez miserável, que Senhor Deus. O que que ela faz? Atrai mais disso para a vida dela. Por quê? Porque o dinheiro foi feito para ser usado com sabedoria. Sabedoria. Não é para você gastar para ter tudo que você quer, não é para prazer. Ah, mas eu quero viver essa vida. O meu problema com dinheiro é porque eu quero viver tal coisa. Eu queria viver no luxo, viver viajando, viver comprando, viver. Ai, ai, não tenho responsabilidade. Não, dinheiro foi feito para ser cuidado como um bom servo que administra. Mas não é um servo preso, que nunca pode nada. E também não é o servo desleixado, que não cuida disso que tem. O dinheiro deve ser cuidado. Tem a parábola, não sei agora em que passagem que tá, mas tem a parábola, né, como é que é o nome daquela parábola? Das moedas lá, né? Então, que o senhor foi viajar e deixou seus bens para três servos cuidarem, a parábola dos talentos, né? A um ele deu, a um ele deu dois, a outro ele deu um, e a outra ele deu cinco. Cinco, dois e um talentos. E falou, né, para os servos que eles cuidassem desses talentos dados. E quando ele voltasse, ele ia ver, né, que tinham feito. E aí o que recebeu cinco, trabalhou, multiplicou, fez 10. Ele não ficou apegado àqueles cinco, ou com medo de que fosse faltar aqueles cinco, e quando o senhor dele voltasse, ele não tivesse mais os cinco. Não, ele trabalhou, ele multiplicou, ele investiu, ele multiplicou aquilo, e quando o senhor dele voltou, ele tinha 10. O que recebeu dois também multiplicou. Ai, gente, vou ter que arrumar um negócio aqui que tá me incomodando. O sutiã tá me incomodando. Tá torcido. Voltou e tinha quatro. E aquele que recebeu um teve medo. Medo, medo, escassez. E ele enterrou aquela moeda. E quando ele voltou, ele tinha a mesma única moeda. Por quê? Porque ele tinha medo. Medo de fazer, medo de agir, medo de faltar. Escasso, escasso, miserável. E aí, o que que o patrão dele disse? Servo mau, negligente. Dá-me aqui esse talento, eu vou dar para aquele que tem 10. Por que que ele deu para aquele que tem 10? Porque é uma lei. E quanto mais você tem, mais lhe será acrescentado. E quanto menos você tem, ainda aquilo que você tem lhe será tirado. Então a gente precisa olhar, isso não é castigo, isso é mecânica, isso é lei, isso é vibração. Essa parábola nos ensina que o que você faz com aquilo que você recebe importa muito mais do que quanto você recebeu. Você está administrando? Você está cuidando? Você está multiplicando? Eu ouço muitas pessoas dizendo assim: ai, mas eu não gasto muito. Não, mas eu não gasto muito. Não, nossa, só que nunca tem dinheiro, sempre falta todo mês. Aí pergunta: quanto que você recebeu esse mês? Quanto que você gastou? Em que você gastou? Você sabe me dizer em que você gastou? Não, a pessoa não sabe. Ela só gastou. Ela não administra os bens que ela tem. Ela é relapsa. Ela simplesmente recebe e gasta, recebe. Você não é um bom servo, tá? Você não é bom servo e eu vou xingar vocês. Por quê? Porque tá lá um aplicativo para vocês usarem que ninguém tá usando. Tem 7, 8 pessoas usando. Você não tira tempo de administrar as coisas. Você tá sempre com a vida muito cheia. Você não tira 10 minutos, 1 minuto por dia. Pagou o Pix, lança. 30 segundos, né? 10 segundos você leva? Não, mas você não tem tempo. Você não é um bom administrador. Mas você reclama que não tem dinheiro. Mas você reclama que te falta. Sabe? Mas a vida é injusta com você. Porque você nem gastou tanto. E aí, se eu te perguntar, sinceramente, fale aqui para mim no chat. Quem de vocês sabe exatamente o que ganhou
E quanto gastou e em que gastou. E esse xingamento serve para mim, porque até o mês passado eu não sabia. Eu não sabia. E depois desse mês, que o mês inteiro eu administrei como uma boa serva o meu dinheiro, eu sei dizer para você onde foi que eu gastei, em que eu gastei. E eu eliminei, gente, preste atenção, esse mês, conseguindo observar as minhas contas, eu consegui parar de gastar mais de R$ 1.200 que eu gastava em futilidade, em bobeira, tá? Porque eu não tinha consciência do que eu estava gastando. E agora que tá ali tudo no controle, eu comecei a falar, gente, o que é isso? Por que que eu compro isso? Por que que eu gasto nisso? Por que que eu mantenho essa assinatura? Por que que eu mantenho isso daqui? Meu Deus! Deu R$ 1.200 de economia esse mês, de coisas que eu não gastei à toa. Então você é um bom servo? Falem para mim no chat. Falem para mim. Falem aqui no Instagram também, aqui no Zoom. Você é um bom servo que está administrando seus talentos? O dinheiro que você ganha? Você é uma boa serva, um bom servo? Ou você está apegado aos prazeres da vida? Ou você está apegado à escassez de, ah, sabe? Precisa reconhecer. E aí a gente vai abrindo isso, vai abrindo as possibilidades, vai percebendo quantas ações pequenas que estão ao meu alcance e que eu não sou capaz de fazer. Eu não tenho tempo para fazer. Eu não tenho tempo. Eu nunca tenho tempo. Isso é muito trabalhoso. Isso é muito difícil. Isso é muito trabalhoso e difícil? Ou é o teu inconsciente governando a tua vida? Para que você não consiga prosperar do jeito que você merece. Se questione, se pergunte. Você é o servo que multiplica ou o servo que enterra? Se pergunte, se questione, observe, tá? Observe. E para nós encerrarmos essa aula, o karma. O karma vai viver com você por essa sua vida, até o dia da tua morte. Por quê? Porque karma é lei da ação e reação. Simples assim. Karma é tudo aquilo que você fizer tem consequência. Se aquilo que você fizer é consciente, coerente, consciência positiva, resultado positivo. Se aquilo que você faz é desordenado, é apego, é inconsciente, é cheio de dor, é cheio de dúvida, consequência ruim. Ai, a vida é muito ruim para mim, a vida é injusta. Não, meu amor. Você colhe o que você planta. Simples assim. Simples assim. Karma não é destino fixo, é consequência da sua ação. Agiu, reagiu. Fez, é isso aí. A palavra karma, ela vem do sânscrito. Ela significa kri, que significa fazer. É por isso que karma é uma ação sua. Por isso que ela vive com você até o último dia da sua existência. Você não se livra de karma. Você purifica a karma. Você muda a karma através do seu conhecimento. Mudanças reais de ações. Mudanças reais. Está fazendo sentido aqui para quem está no Insta? Tá fazendo sentido para vocês, pessoal? Sabe? Não é punição, é um eco. É um eco do quê? Ressonância daquilo que você está fazendo, de como você está pensando. Não é só sobre a sua ação. Não adianta, por exemplo, você. Olha só que interessante. Você ir lá, aparecer nas redes sociais, doando cestas básicas, não sei o quê, fazendo trabalho voluntário para ajudar muitas pessoas. E dentro da tua casa, você é o caos. Você é o caos.
Adianta? Adianta, não adianta. Perceba o que é que você está fazendo. Observe, observe e observe. Karma não é punição, é reflexo. É a lei do retorno. Tudo aquilo que você fizer voltará para você multiplicado. Não adianta você reclamar da vida que você está vivendo. Não adianta. Enquanto você não se posicionar, nada vai mudar. Então não reclama mais. Se você não tem coragem de fazer diferente, vive essa vida, aceita ela. Ou faça alguma coisa. Ou faça alguma coisa. E aí a gente lembra, tem o karma acumulado. Mas Kelly, o karma dos meus ancestrais, acho que a Eliane perguntou isso na aula passada. E aquilo que vem dos meus ancestrais é dos meus ancestrais. Não, não é dos seus ancestrais. Você tem que parar de achar que a culpa é deles. Ela vem de gerações. Mas se está em você, é teu. É o teu momento de dissolver. É o teu momento de criar uma realidade diferente. Não se trata mais deles. Se tá com você, é seu. Pega. Faça alguma coisa de útil com isso. Para de ficar na ilusão. Ah, mas foram os meus ancestrais que fizeram. Mas se você está vivendo isso, se você está sentindo, é teu, meu amor. Para de lutar com isso. Para dessa. Tá com você. O que é que você faz diferente em nome daqueles que nunca fizeram? Ou você vai continuar repetindo não fazer e continuar dizendo que a culpa não é sua? Tá, tua escolha. Só não reclama, tá? O karma maduro, que amadureceu, que você veio nessa vida. A numerologia, nós trazemos isso. Nosso karma tá em você, nasceu com você. É teu ciclo de existência que você tem para curar, que você tem para desenvolver. É tua responsabilidade. Por isso, observe. Nós falamos sobre isso. Se repete, se repete, se repete, se repete na sua vida. Por que que continua se repetindo? Porque você ainda não olhou e ainda não mudou o que você pensa, o que você sente, como você reage, como você age, quem você é. Continua repetindo. A partir do momento que você tornar-se consciente, ele para de vir. E a hora que vem algo é tão fácil de você resolver, você ó, resolve, tá? E é aquele que você está querendo agora. Nesse momento, você está criando o teu karma. Você está em plantio a todo instante. Você está em plantio a todo instante. E aquilo que você planta, você vai colher, querendo ou não. Por isso, se responsabilize. Pare de reclamar. Pare de justificar. Pare de culpar os outros. Essas coisas são violações espirituais. São violações das leis. Sabe? Quando eu digo pare de reclamar, pare de justificar, pare de julgar, pare de culpar, eu não estou te dando um conselho motivacional. Pare, por favor. Não, eu estou dizendo que você está infringindo uma lei. Uma lei, tá? Eu estou apontando para uma lei espiritual que opera independentemente do que você acredite ou não. A reclamação é a forma real de oração negativa constante. Toda vez que você reclama, você está orando negativamente. E o campo e as palavras são muito certas. Pedirdes e recebereis. Poxa, tu reclama toda hora? Pedirdes e recebereis. Aí depois você reclama porque tá ruim. Poxa, pedirdes e receberei. Vai receber? E tudo aquilo que pedirdes, receberei. Peça e lhe será dado. E aí, o que é que tu tá pedindo? Então não é só sobre. Não reclame. Tá, mas não reclama na voz, mas reclama internamente. Tá reclamando. Tenha consciência do que tu tá fazendo. Ai, mas isso não deveria ser assim. Ah, mas por que que não sei o quê? Ah, reclama de dinheiro, reclama de falta, toda hora que tem alguma coisa. Meu Deus, que cansa! Campo, universo, tá nem aí. Tá nem aí. Se tu tá certo ou errado dentro da tua reclamação. Se é justa a tua reclamação, como é a maioria das vezes que vocês falam, mas não é justo, o universo tá se lixando porque é justo. Esse é teu conceito. Essa é a tua ideia errônea da vida, em que você acredita, quer acreditar nisso, acredita, tá? Mas o que é certo? O que é certo? Aquilo que você clamar se amplifica.
tá? Reclama de dinheiro que falta, amplifica. Reclama do relacionamento que não funciona, amplifica. Reclama do governo que é ruim, amplifica. Reclama amplifica, amplifica. Se você reclama de falta, amplifica. Vai continuar tendo mais. Por quê? Pedirdes e recebereis. Ué, você já sabe disso. Ah, eu já sei disso mesmo, Kelly. Tá, e aí, vai botar em prática quanto o servo mau? Sabe, servo mau? Cara, fala, 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 fala. Ah, eu entendi. Ah, eu entendi agora. Entendeu mesmo? Não começou a fazer nada de diferente ainda, né? Entendeu bulufas nenhuma. Quando que você entende? Quando isso se torna uma prática, uma ação real na sua vida. Senão você não entendeu, tá? Senão você não entendeu nada. Senão você tá cheio de conceitos. Ponto final. É só isso. É um monte de conceito vazio que continua aí rodando na tua cabeça. Tá bom? Justificativa. Toda vez que você encontra uma justificativa, ah, mas eu sou assim por isso. Ah, mas eu sou assim porque os meus pais. Eu sou assim porque eu nunca fui tal coisa. Eu sou assim porque as pessoas. Eu sou assim por. Justificativa significa uma afirmação real e constante de impotência. Você não assumiu a responsabilidade da sua vida, você não acredita no espírito que te habita, no espírito que te conduz. Você é impotente, tá? Você é preguiçoso, você é limitado. Por quê? Porque você quer isso constantemente. O campo só obedece. Cada vez que você justifica, você está dizendo: eu não sou capaz. O campo não questiona. Ele diz: ok. Ele não vai responder para você, mas tente. Tente uma vez, quem sabe você consiga e mude de ideia. Não. Você está dizendo que não é capaz, que você não consegue, que é por causa disso, 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 disso. Você está afirmando que você não consegue, não tem poder, que você é um fraco e impotente. Tá bom, fechou, tranquilo. É isso que tu está dizendo, é isso que você será. É simples, gente, é isso aí. Culpa. Culpa é transferência de poder. Preste bem atenção nisso. Culpa é transferência de poder. Eu me sinto culpado. Ai, eu me sinto tão culpado pelo que eu fiz. Ou o outro é culpado. O outro é culpado pela minha vida. A minha vida só é assim porque a minha mãe tal coisa. A minha vida é assim porque meu pai não fez. A minha vida é assim porque o meu marido, porque o meu filho, porque a meu chefe, porque as pessoas. É por isso, tá? Tá transferindo o poder. Enquanto você culpa as pessoas, você se permanece preso, você nunca se libertará. A culpa mantém você preso àquilo que você condena do outro. A responsabilidade de parar de culpar e entender, não é culpa de ninguém, é minha falta de ação. É a minha incapacidade de desapegar. É a minha incapacidade de exigir que as coisas sejam diferentes. É a minha incapacidade de exigir, de soltar que as pessoas sejam o que elas são e soltar as expectativas que eu tenho, que eu quero do jeito que eu quero. É abrir mão. A minha incapacidade de abrir mão. Só assim eu consigo mudar. Então, culpa não justifica nada. Você culpar os outros, ou você se culpar porque eu deveria ter feito errado, porque eu deveria. Deveria, já foi, já acabou, faça diferente a partir de agora, acabou. Para que que serve culpa? Quando você condena o outro, culpa o outro para te aprisionar. Só te aprisiona, para isso que ela serve, para te deixar preso. Tá aí, escrito há milênios de anos em vários lugares, Vedanta, a Bíblia, sei lá, eu como a física quântica. Tá tudo aí, cada vez mais pessoas falando sobre isso. Não, mas você acha que é diferente. Não, mas você não segue lei. Você faz suas próprias leis. Você é o Senhor Todo-Poderoso. As leis não te pegam, né? Negativo, meu filho. Negativo.
Culpa serve para você se manter aprisionado ao poder que você dá ao outro de cuidar e controlar a sua vida, porque é isso que você está fazendo. Quando você culpa alguém por qualquer coisa, você está dando poder para ele de aprisionar você, de controlar a sua vida, tá? Quando eu me sinto culpado, para que que serve essa culpa? Para que você tenha arrependimento e mudança em tempo real. Se você se sente culpado, solta isso. Veja por que você se sente culpado, o que foi que você entende que você fez que não deveria ter feito, e a partir do momento arrependa-se e não faça mais. Acabou? Pronto. Como que isso funciona? Exemplo simples e prático justamente nesse momento da quaresma que a gente tem que olhar. Cristo sofreu, foi condenado, apanhou, foi pregado numa cruz, viveu horrores, condenação, culpado inocentemente. A forma como ele reagir fala sobre ele. A forma como você reage ao que lhe acontece fala sobre você. Simplesmente assim. Como Cristo reagiu? Respondam no chat para mim. Como Cristo reagiu a isso? Lembrei do pai, os policiais são todos meus amigos. Os policiais são todos meus amigos. O pai fala muito isso. Ah, né? Não tem problema, os policiais são faixa. E aí? Cristo apanhou, foi humilhado, foi pregado numa cruz, foi condenado inocentemente. E o que ele fez no final disso? Vai, falem no chat, gente. É impossível que essa história não foi o se manteve em paz, foi outra coisa. Ele não se manteve em paz, ele estava em aflição. Cristo estava em grande aflição naquele momento, ele não estava em paz. Não, não existe, ele estava como ser humano. Perdoou. A sua reação fala mais sobre você. Não é a sua, deu a outra face, perdoou. Não é sobre, mas era justo, olha o que a pessoa fez comigo. A sua reação fala mais sobre você e sobre o que você terá. Ele disse, Pai, perdoai-lhes. Eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Eles não têm noção do que estão fazendo. Ele estava em paz? Não, ele estava em profunda aflição. E aí, quando tudo se deu, veio a paz. Porque ele, lembram que ele pediu para que, se fosse possível, acabasse com tudo aquilo. Por quê? Porque ele estava em profunda aflição, vivendo o propósito em aflição, mas vivendo, sem condenar ninguém, sem culpar ninguém. E essa semana de fechamento do Permitindo-se Prosperar é muito importante a gente observar isso. Nós trabalhamos todas as sombras do karma, a nossa responsabilidade. A sua reação fala mais de você. Não é a justificativa que você dá depois. Ah, mas eu agi assim por causa disso. Ah, mas eu já reagi assim. Ah, porque eu não tenho sangue de barata, eu reagi desta forma. A sua reação fala mais sobre você do que o que sai da sua boca, do que você justifica depois. E a gente precisa entender isso. Assuma a responsabilidade da sua vida. Assuma a responsabilidade da sua vida. Assuma a responsabilidade pelos seus pensamentos. Assuma a responsabilidade por observar o que é que estão falando aí fora. Assuma a responsabilidade de purificar essa amargura do seu coração, esse excesso de pensamentos, de querer tudo do teu jeito, de só você estar certo, de não observar as coisas. Tá tudo em você, sim. Tá tudo em você, sim. O que você pensa, observe. Como você observa, está em você. Como você reage, é teu? É teu. Fala sobre você, sobre ninguém mais. Fechou, galera? Fechou? Então, essa semana nós temos alguns exercícios que vocês vão. Deixa eu abrir aqui para mim me lembrar. Só um minutinho. Falem lá uma frase, uma palavra dessa aula. E para quem foi importante e puder tirar um print, tirar uma foto bonita, postar nos seus stories com a frase que mais impactou, convidar as pessoas para vir assistir essa live
tá? Vem assistir essa live, ela é importante para o momento que nós estamos atravessando, para esse momento espiritual, energético que estamos atravessando, ela é importante. Então, compartilhe com as pessoas, coloque uma frase de impacto, peça para as pessoas virem assistir, encaminhe essa live para as pessoas. Faça a tua parte, cara. Multiplique aquilo que você recebe. Quantos de vocês não multiplicam aquilo que vocês recebem e guardam só para si, porque vocês querem crescer sozinhos? A Soraya me falou sábado, depois do workshop, ela me disse, Kelly, gratidão. Eu te falo mais uma vez, gratidão, porque você é aquela pessoa que não segura para si. Tudo que você aprende, você sempre passa. Você sempre compartilha. E é por isso que eu me sinto tão próspera. Não segure, compartilhe, mande para as pessoas. Compartilhe e multiplique o que você recebe. E quem se encontrou aqui nessa live, permitindo-se prosperar, abre novo ciclo em julho. Você precisa fazer a tua inscrição até junho. Você precisa ir lá no link da bio, clicar lá e falar que você tem interesse, tá? Por quê? Porque depois que abriu, fechou, acabou. Só vai entrar de novo 2027. Não entra mais no meio do processo. Ninguém mais entra no meio do processo. Fica no processo ou não fica, não tem como. Por quê? Porque eu não consigo dar continuidade, as pessoas não conseguem subir para outro nível quando sempre tem gente entrando. Então, entrou julho, ficou até dezembro. Não entrou julho. Teve pessoas semana passada teve gente me chamando. Kelly, dá para entrar no Permitindo-se Prosperar? Não dá. Por quê? Porque tem um processo para ser vivido. Então, agora, de novo, é julho, tá? Então, é isso, amores. Gratidão pela presença de vocês. Segundou com um empurrão. Tapas na cara dos dois lados. Gratidão. Sempre vale a pena. Tapa na cara. Fechou. É bom, né? Porque a gente precisa acordar, galera. A gente precisa acordar. Não dá mais para dormir. Semana passada eu falei, quando Cristo dizia: acordem, seus tolos. Não durmam. A maioria de nós está dormindo. Não é capaz de enxergar as coisas. Acorde, cada vez mais a vida vai exigir que você acorde. Saia desse sono profundo que você se enfiou. Não dá mais, tá? Beijos, 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 gratidão. Para quem tá no Permitindo Se Prosperar, até depois no grupo. Para quem tá no Instagram, até depois que eu vou postar um carrossel. E você vai lá e comenta. Tchau. Beijos.